Boa tarde, prezados congressistas. Sou Matheus Vieira Carvalho, aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal da Paraíba. Sou autor deste trabalho, proposta de um modelo de caracterização de resíduos sólidos de supermercados e possíveis tratamentos. Este trabalho foi feito em parceria com a aluna de doutorado Mariana Moreira e com os professores do programa Gilson e Joácio. Na introdução deste trabalho, destaca-se a Política Nacional de Resíduos Sólidos, implementada no ano de 2010. Ela é o principal instrumento legal que atribui a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos sólidos, desde o processo de fabricação até o consumo. Ela é importante porque os supermercados são classificados como grandes geradores de resíduos sólidos, e as legislações impõem que eles são responsáveis pela execução de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos seus resíduos produzidos por serem grandes geradores. Também destaca-se que a caracterização é a representação qual e quantitativa dos perfis de resíduos sólidos gerados e que ela é importante para os supermercados ter um bom gerenciamento. Também se destaca que os supermercados são grandes produtores de resíduos sólidos orgânicos. Nosso trabalho objetiva propor um modelo de classificação padrão de resíduos sólidos provenientes especificamente de supermercados. Essa proposição é baseada em 5 estudos bases que citaremos na metodologia. Ao final, apontaremos soluções adequadas de tratamento e disposição final para cada tipo de resíduo sólido gerado. Na metodologia do nosso trabalho, se encontra na tabela 1 os estudos bases para o desenvolvimento deste trabalho. Eles foram realizados em 2 países da América Latina. Fez-se um estudo comparativo entre esses 5 estudos desenvolvidos, nos quais foram destacados os parâmetros gerais, constatações observadas, resultados de caracterização, os tipos de resíduos gerados, a destinação real dos mesmos, as propostas de destinações adequadas e a setorização dos supermercados estudados. Ao final, geramos uma lista de possíveis materiais de serem encontrados nos resíduos sólidos, bem como suas possíveis soluções de tratamento e disposição final adequados. Nos parâmetros gerais observados, destacamos que os supermercados poderiam ser divididos em 3 tipos de supermercados no estudo de Ochoa, no México. Destacamos que o estudo de Royal e Fantini foi realizado em um supermercado e em outros 2 estudos foram utilizados a mesma rede de supermercado. Quanto a unidades de medições utilizadas, em apenas um estudo, utilizou-se unidades diferentes, o que dificultaria para a realização de uma composição gravimétrica dos resíduos sólidos. Observações em gerais, destacamos que em apenas um estudo citou-se sobre a área do supermercado e que no estudo de Nascimento, cada caminhão de coleta de resíduos sólidos levava em torno de 533 kg por viagem. Nas constatações observadas nos estudos de referência, quanto aos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, destaca-se que o estudo de Bruschi, de Roedo e Fantini era uma proposta de implementação. Em outros 2 estudos, recomendou-se melhorias. Já no México, no estudo de Ochoa, a maioria dos supermercados não possuía esses tais planos de gerenciamento. Quanto ao acondicionamento de resíduos sólidos, sugeriu-se melhorias, e no estudo de De Bastiani, uma dessas melhorias era a instalação de recipientes de acondicionamento na entrada dos setores, para facilitar assim o acondicionamento e segregação do material. Quanto à quantidade de resíduos sólidos gerados, destaca-se que algumas categorias foram estimadas e destacou-se que no México a quantidade de resíduos sólidos gerados era subestimada pelos gerentes dos supermercados. Nos resíduos sólidos destinados às lixeiras, destaca-se que em 2 estudos eles eram desconhecidos e variados. Ainda na mesma tabela, destaca-se que em 2 estudos os supermercados não possuíam controle sobre os resíduos sólidos comuns gerados em cada setor do supermercado e foram estimadas quantidades. Quanto à segregação dos resíduos sólidos,
Destaca-se que, no estudo de Brusque, de Roeder e Fantini, eram realizadas nos próprios setores, e que no estudo de De Bastiani faltava uma adequada segregação. Nas observações gerais, destaca-se que não há registro de resíduos sanitários no estudo de Roeder e Fantini. Recomendou-se a criação e ampliação de composteiras para a destinação dos resíduos sólidos orgânicos no estudo de Nascimento. E no estudo de Ouro Preto de Cruz e Ferreira, destaca-se que a composição dos resíduos sólidos dos supermercados ela não destoa da composição dos resíduos sólidos urbanos do próprio município. Quanto à caracterização dos resíduos sólidos observados nos estudos de referência, vê que os dois resíduos sólidos mais gerados nos supermercados são resíduos orgânicos e papelão. Quanto à reciclagem, observa-se que ao redor de 70% dos resíduos gerados no estudo de Ochoa estão susceptíveis à reciclagem, mas no estudo de Nascimento, apenas 28% dos resíduos são destinados à reciclagem. Quanto à disposição em aterros sanitários, vê que no estudo de Nascimento 70% dos resíduos são dispostos em aterros sanitários e que 72% das viagens de caminhões são de resíduos sólidos orgânicos para aterros sanitários, que é feito de maneira inadequada. Quanto aos resíduos orgânicos, observa-se que 70% dos resíduos sólidos gerados são resíduos sólidos orgânicos. Observações gerais vê que apenas 2% dos resíduos sólidos são destinados à compostagem, sendo que 70% dos resíduos gerados são resíduos orgânicos, podendo ser mais bem aproveitado esse resíduo orgânico para a compostagem. Já quanto à setorização dos supermercados, destaca-se que os supermercados, nos estudos em gerais, foram divididos em padaria, açougue, hortifruti, cozinha, loja, frente de caixa, setor de depósitos, sanitários, confeitaria, frios, feira, praça de alimentação, área administrativa, setor de limpeza, casa de máquinas, refeitório dos funcionários e pátio do estacionamento. Nos estudos de referência, foram observados os seguintes resíduos sólidos gerados. Os resíduos sólidos de classe 1, os perigosos encontrados foram pilhas, baterias, lâmpadas, óleos domésticos e resíduos sanitários. Os resíduos de classe 2A, os não perigosos não inertes, foram encontrados papelão, papel, resíduos orgânicos, osso, sebo, embalagens Tetra Pak, lixeira e resíduos contaminados por óleos e sobras de alimentos. Já os resíduos de classe 2B, os não perigosos inertes, foram encontrados plásticos, embalagens PET, latas, vidros, madeira, vasilhames de água e de cerveja, fitas e filmes plásticos, copos descartáveis e bandejas de isopor. Quanto à destinação real dos resíduos sólidos gerados, destaca-se que plásticos e papelões eram destinados preferencialmente à venda e reciclagem, sebo para venda, ossos para produção de ração, resíduos comuns eram coletados pela coleta municipal, os resíduos orgânicos eles poderiam ser doados, alimentação de animais iam para o aterro sanitário inadequadamente ou iriam para compostagem. Latas de refrigerante, venda, óleos, doação ou venda, sobra de pães para fabricação de farinha de rosca, resíduos sanitários eram destinados à coleta municipal e as lâmpadas fluorescentes queimadas eram devolvidas ao fornecedor. Quanto às propostas adequadas de destinação de resíduos sólidos gerados pelos supermercados, citados nos estudos de referência, destaca-se que a maioria dos resíduos sólidos de classe 1, os perigosos, tinham preferência pela logística reversa. Quanto aos resíduos de classe 2A, os não perigosos não inertes, a preferência foi reciclagem para papel, papelão e embalagens Tetra Pak. Quanto aos resíduos orgânicos, recomendou-se a compostagem. Ossos e sebos eles poderiam ser destinados para a fabricação de farinha para ração de animal. Já os resíduos sólidos de classe 2B, os não perigosos inertes, a maioria teve preferência pela reciclagem.
Neste tópico de discussões, encontramos um outro estudo sobre resíduos sólidos urbanos realizados em domicílios de uma cidade da Argentina. Nele foram encontrados resíduos sólidos que não são comumente encontrados em supermercados, que são os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, alumínios, metais ferrosos, plásticos PAD, têxteis e resíduos de jardinagem. Utilizando-se da argumentação de Cruz e Ferreira, que fez o estudo na cidade de Ouro Preto, que argumenta que a composição dos resíduos sólidos dos supermercados não destoa da composição dos resíduos sólidos urbanos gerados no município, pode-se afirmar que esses resíduos citados do estudo de Villalba podem ser, sim, encontrados em supermercados. Também se destaca que Villalba afirma que épocas do ano e comportamentos culturais da população de uma região modificam as características dos resíduos sólidos produzidos na sociedade e, consequentemente, teria influência nos resíduos gerados em supermercados. Ainda neste nosso trabalho, identificamos uma destinação inadequada de resíduos sólidos orgânicos para aterros sanitários em alguns estudos bases. Complementando a isso, identificamos que outros estudos que se propuseram a estudar a digestão anaeróbia para a produção de biogás através da decomposição dos resíduos orgânicos mostram que essa tecnologia é tecnicamente e economicamente viável. Já outros estudos afirmam que a compostagem é uma solução mais viável que a digestão anaeróbia para a geração de bioenergia. Quanto a isso, concluímos que a viabilidade de tratamentos de resíduos sólidos via compostagem ou digestão anaeróbia depende do tipo de matéria orgânica a ser gerada e que esses tratamentos podem ser explorados pelos supermercados, podendo gerar receitas aos seus estabelecimentos. Nossa proposta consiste em setorizar os supermercados em áreas para facilitar assim a segregação dos materiais, otimizando-se o tempo para a realização dessa atividade. Os supermercados seriam setorizados em padaria, açougue, hortifruti e, em sequência, até o pátio do estacionamento. Quanto às categorias de resíduos sólidos possíveis de serem encontrados nos supermercados, destacamos que os resíduos de classe 1 perigosos possíveis de serem encontrados seriam pilhas, baterias, lâmpadas, resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, óleos, resíduos sanitários. Os de classe 2A seriam papelão, papel, embalagens Tetra Pak, resíduos orgânicos que seriam subdivididos e outros. E os resíduos de classe 2B, os não perigosos inertes, seriam divididos em madeiras, têxteis, isopores, metais, plásticos e vidros, cada um com sua subdivisão. A partir da lista citada anteriormente de possíveis materiais de serem encontrados nos resíduos sólidos dos supermercados, propomos soluções adequadas de tratamento e destinação final para cada desses resíduos citados anteriormente, a partir de uma compilação de informações obtidas nos 5 estudos bases. Quanto aos resíduos de classe 1, os perigosos, todos eles tiveram a recomendação da utilização da logística reversa, exceto os óleos domésticos, que além da logística reversa, se recomendou-se a utilização deles para a fabricação de sabão. Já os resíduos de classe 2A e 2B, a maioria deles teve a recomendação o uso da reciclagem. Há algumas exceções, como os resíduos orgânicos, que poderiam ser destinados para compostagem ou biometanização, e alguns resíduos orgânicos específicos, como sebo e ossos, que poderiam ser destinados para a fabricação de ração de animal, sobra de pães que poderiam ser destinados à fabricação de farinha de rosca. Portanto, concluímos que os supermercados geram uma grande variedade de resíduos sólidos que precisam ser segregados e passar por diversos tipos de tratamentos e pré-tratamentos. A importância da segregação se dá também no processo de pré-tratamento, pois, quando um resíduo é bem segregado, o pré-tratamento se torna mais eficiente e reduzindo-se assim as impurezas. Uma observação se faz quanto aos resíduos sólidos orgânicos, que podem ser aproveitados em um processo de biometanização e compostagem, garantindo-se assim um equilíbrio sustentável do meio ambiente e gerando um possível retorno
financeiro a ser explorado pelos estabelecimentos. Aqui, eis as nossas referências bibliográficas e muito obrigado pela atenção de todos.